Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua igreja, com o seu povo, com os seus filhos, onde estiverem, que a paz de Deus repouse sobre nós. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus fiel. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Como fez Abacuque, ainda que muitas coisas duras, difíceis e danosas aconteçam, que o Senhor seja a nossa alegria, que nós possamos exultar no Deus da nossa salvação. E na Tua presença santa, diante de Ti, Pai, pedimos perdão. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece pecado que cometemos, o Senhor nos conhece por completo, nada escapa ao Teu conhecimento absoluto. Por isso nós confessamos, ó Deus, que somos pecadores, nada merecemos, mas confiamos em Cristo, nosso Senhor. Confiamos que Tu és o Deus de toda graça, o Deus que justifica pela fé o ímpio e pecador e que nos recebe na Sua presença. Perdoa-nos, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar, vamos abrir antes em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Lá no finzinho da Bíblia, você encontrará 2 Tessalonicenses. Acompanhe comigo, por favor, a leitura, versículo 13 até o 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Paulo afirma aqui então, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. No versículo 16, Ele nos amou. A doutrina inabalável, forte e gloriosa do amor de Deus é o que nós queremos exaltar aqui nesta noite, nesse momento devocional de adoração. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus pelo grande amor do nosso Senhor, cantando o hino 42, o grande amor de Deus. Cante com alegria, fé e gratidão. A Deus demos glória por seu grande amor, no
amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu teu Filho bendito por nós todos deu. Louvado seja Deus. E no 33, maravilhas divinas. Deus tem feito maravilhas, mas nenhuma supera ou pode atingir a qualidade, digamos assim, da entrega do seu Filho Jesus Cristo. Maravilhas divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Maravilhoso amor de Deus. Vamos adorar, meus irmãos, a esse Deus fiel, esse Deus que nos amou apesar de tudo, apesar de nós e não por nossa causa. Que maravilha o amor de Deus. Vamos orar.
Louvamos, Pai, o Teu nome, Te adoramos, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Nós estávamos, ó Deus, completamente perdidos. Uma natureza completamente atingida, corrompida pelo pecado, Senhor. Não vivíamos para a Tua glória, mas o Teu amor nos alcançou, este amor eterno, poderoso e triunfante. Este amor declarado, estampado e provado na cruz de uma vez por todas. Este amor inabalável, este amor sublime. Ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora, pois, Senhor, fala conosco, que a Tua palavra nos fortaleça. Tua palavra é poder. O Evangelho é o poder de Deus. Fala com Teu povo, fala com os Teus filhos e aqueles que ainda não entregaram o coração para Jesus, que o façam nesta noite. Ou quando ouvir essa mensagem, ó Deus, vai ao encontro dos abatidos e levanta-os diante do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos, ouvir a mensagem da palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que Deus abençoe a igreja, que Deus levante os abatidos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, esse texto diz mais do que nós podemos falar. Nesse texto nós temos mais do que nós conseguimos alcançar. Mas na medida, Senhor, daquilo que nós podemos,
em Ti. À medida daquilo que o Senhor coloca em nós, fala conosco. E ainda que não venhamos a atingir, ó Pai, a magnitude, a glória do Teu conhecimento, uma porção já será mais do que suficiente para o consolo, para o conforto, para aumentarmos a nossa fé, para a ansiedade ir embora, para que este texto, Senhor, seja um golpe contra o medo, contra a insegurança, contra incertezas. Fala, Senhor, conosco. Fala, Deus, de uma forma pessoal e íntima. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto faz algumas perguntas retóricas, ou seja, ele não faz uma pergunta esperando necessariamente uma resposta. É uma pergunta triunfante, é um brado triunfante. O brado triunfante dos filhos de Deus. Quero destacar 3. Nós temos várias perguntas nesse texto, mas uma fala quase a mesma coisa que a outra, ou é sinônimo, ou uma pergunta explica a pergunta anterior ou a expande. Então eu quero tratar de 3 perguntas, são básicas nesse texto. Quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a divisão básica do texto. E este é o brado triunfante dos filhos de Deus. Quem? Diz Paulo. Quando nós queremos, irmãos, ver de uma forma mais clara, poderosa, de uma forma mais intensa o amor de Deus, nós temos que ir para a cruz. Eu sei que Deus me ama porque Ele me deu isso ou aquilo, sim, mas a plenitude do amor de Deus, o amor encarnado, vivo, é Jesus Cristo, que nos leva a esta confiança que Paulo tinha para falar nestes termos. Mas o texto começa dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Essa carta aos Romanos é uma carta, sim, gloriosa, magnífica. É uma carta que nós deveríamos ler várias vezes e ter muita familiaridade com esta carta. Quando Paulo fala à vista destas coisas, ele está falando tanto o que se encontra imediatamente acima, mas também ele está falando de todo o conteúdo que ele expôs até aqui, porque o que está imediatamente acima está ligado ao que ele disse antes. Paulo saúda os irmãos em Roma, uma igreja que ele ainda não conhece, não diz aqui exatamente quem fundou aquela igreja, uma possibilidade que os estudiosos colocam é daqueles que estavam lá no Pentecostes e voltando pregar o evangelho em Roma, não importa. Paulo não conhecia aqueles irmãos ainda. Ele faz uma exposição então sistemática do evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois também do grego. O evangelho é o poder de Deus. E logo ali no começo ele cita: o justo viverá por fé. Paulo então diz que o homem nega o conhecimento de Deus, nega o conhecimento inato da consciência, ele nega a lei de Deus, ele nega a revelação de Deus, ele nega a consciência. No que se refere às coisas naturais, caindo então num estado de depravação total. E neste estado se encontram gentios, ele fala no capítulo 1, mas também judeus, ele fala no capítulo 2 e 3. Todos pecaram
todos estão debaixo da mesma situação de morte, de condenação, de falência espiritual. Nós estávamos mortos, irmãos. Não use termos vagos. Não era tão ruim assim. Nós éramos os piores. Não poderia ser pior a nossa situação. A nossa natureza não poderia estar numa situação mais decadente e deplorável. Nós éramos objetos da ira de Deus e não da graça de Deus. Contudo, mesmo assim, e Agostinho de Hipona dizia: Senhor, obrigado porque o Senhor me amou quando eu te odiava. Não foi assim na sua vida? Foi assim na minha, foi na sua também. Não tem como ser diferente. Mas mesmo assim ele propôs, ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós. Então a saída para esse estado de miséria, de pecado, de condenação, de falência espiritual, de alienação espiritual, é justamente a justificação pela fé. Aí ele começa no capítulo 4 dizendo que Abraão foi justificado pela fé. E Davi diz no Salmo 32, no Gênesis 15, nós lemos: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Davi no Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então veja, não atribui iniquidade. Paulo argumenta a partir do Antigo Testamento e não fora dele, como se dava a justificação pela fé. E aí no capítulo 5 ele já abre o capítulo dizendo: justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Agora não é aquela ira do capítulo 1. Não é mais aquela ação de Deus entregando o homem aos seus próprios caminhos e pecados. Agora nós temos um Deus que justifica o pecador e aproxima este pecador dele. E agora nós temos paz com Deus, nós fizemos as pazes com Deus. Agora nós temos perseverança, agora nós temos paciência, agora nós temos esperança. E Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos versos seguintes, o apóstolo Paulo começa a fazer aquele paralelo, o primeiro Adão e o segundo Adão. Ou nós estamos em Adão, ou seja, mortos em nossos delitos e pecados, ou nós estamos em Cristo, salvos pela graça. Nós que éramos escravos do pecado, ele começa a falar isso no capítulo 6, agora nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo e somos livres agora para uma nova vida. O nosso homem não cumpre, o nosso homem interior, o nosso ser, não cumpre a lei de Deus. Há uma guerra, uma batalha, há um conflito. Nós não cumprimos. Pelo contrário, nós não temos prazer na lei de Deus, e ainda que tenhamos algum propósito, isso não é sustentado para que se cumpra. Eu quero obedecer a Deus, mas se Deus mesmo não provocar e sustentar essa obediência, nada acontece. Então Paulo termina o capítulo 7 de Romanos dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o nosso brado de alívio. Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se não fosse Ele, irmãos, para onde iríamos? Quando Jesus se volta para os seus discípulos e diz: quereis vós também retirar-vos? Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Jesus é o nosso porto seguro, irmão. Jesus é a segurança da nossa vida. Jesus é o príncipe da paz, porque Ele é a nossa paz. O seu reino é um reino de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o capítulo 7 que termina com esse alívio, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Desemboca, digamos assim, no 8, quando Paulo diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O que isso quer dizer? Quer dizer o que diz.
né? Perdoem-me a redundância, mas é que às vezes, meus irmãos, nós queremos encontrar um entendimento, sendo que os termos ali são claros. Está em Cristo, não tem mais condenação, porque está em Cristo. A salvação é segura, é plena. Nós temos o Espírito Santo. O capítulo 8, então, de Romanos, fala muito do Espírito Santo. Este Espírito que habita em nós. Todos nós somos batizados nele. E o que o Espírito opera? Ele opera santidade. Santidade, vida, mortificação da carne. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, não sois carnais, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora o Espírito confirma que nós somos filhos de Deus. O Espírito sopra esta convicção no nosso coração, como se Deus estivesse dizendo: você é meu, você está marcado agora com o Espírito Santo como minha propriedade. Você percebe a profundidade destas doutrinas? Não é para ficar apático diante disso, é para vibrar mesmo. É para ficar assim tomado pela mensagem do Evangelho. É para chorar na presença de Deus. É para gerar confiança e parar de pensar nas coisas deste mundo. E de parar com os milindres, porque aquela pessoa não te ama mais, porque aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Veja o que Deus fez na sua vida. Alguém que experimentou o amor de Deus, como pode agora mendigar amor de homens? Mendigar coisas humanas, coisas desta vida, sendo que já experimentou o amor de Deus. E Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos o selo do Espírito, nós somos habitação. Meu irmão, eu e você que é cristão de verdade, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai agindo para que nós tenhamos o desejo da vida eterna. E que o nosso coração esteja lá e não cá. E esse grande propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? Ser conformado à imagem do seu Filho, ele diz no capítulo 29. E ele vai fazer essa obra nas nossas vidas. Ele termina essa sessão dizendo: aos que predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O coração de Deus já nos amou antes mesmo de nascermos. Deus não nos amou porque nós teríamos fé, porque a fé é dom de Deus. Deus nos deu fé porque Deus nos salvou. Nós não teríamos fé. Aos que predestinou, a esses também chamou. É Deus quem nos escolheu, nos predestinou. É Deus quem nos chamou. É Deus quem nos atraiu para Ele mesmo. A gente estava correndo para longe, a gente estava sumindo da presença de Deus, correndo atrás do pecado. Mas Deus nos laçou com os seus braços, os seus laços de amor, como diz Jeremias e Isaías. E disse: com amor eterno eu te amei. Deus nos alcançou, meus irmãos, como Ele mesmo fala para Israel, que alcançou Israel numa terra deserta. Nós estávamos, irmãos, no pecado mesmo. Na imundícia, num distanciamento total do Senhor. Ele entrou lá e nos buscou. Teve um pregador que usou uma ilustração muito interessante, falando de um outro pregador. Certo pregador querendo falar sobre imoralidade, né? Uma mensagem certamente apropriada. Ele usou a seguinte ilustração: ele pegou uma rosa e aí ele pediu para passar essa rosa em todos os bancos. Ele foi passando a rosa.
passando a rosa, passando. Chegou lá no último, ele falou, por favor, traga a rosa aqui. A rosa já estava despedaçada, já estava suja, né? Enfim. Aí o pregador levantou aquela rosa e disse, você acha que alguém vai querer essa rosa? É uma ilustração muito infeliz, não é? A intenção dele era a seguinte, alguém que passou em tantas mãos, alguém que já se sujou tanto, você acha que alguém vai querer agora essa pessoa? E disse que alguém no meio da congregação levantou a mão e disse, Jesus quer a rosa. Essa é a mensagem do Evangelho. E sabe de uma coisa? Todos nós somos a rosa. Todos nós estávamos despedaçados, talvez você ainda esteja. Distante de Deus. Será que Ele ainda não fez uma obra no seu coração, na sua vida? Isso faz sentido para você? Esse amor já encharcou o seu coração, já inundou o seu ser por completo? Veja, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele disse, eu quero essa rosa, vem, agora você vai ser uma rosa linda, transformada, purificada. Justificou, e é tão certo, é tão glorioso, é tão seguro, que Ele diz, glorificou. Será que vai dar certo? Bom, se nós fizermos essa pergunta, nós estamos duvidando de Deus, não de nós mesmos, porque a obra é dele. Paulo diz em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra, vai completar até o último dia. Diante desta doutrina, a gente fica até emocionado. Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Diante de tudo isso que eu expus até agora, o que nós podemos dizer? O que sai da nossa boca? O que fica na nossa mente? Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra se Deus aqui não é uma dúvida, seria visto que, desta forma, se Deus é por nós, né, seria mais ou menos assim. Não é uma dúvida, é uma conclusão. Uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Parece uma palavra assim de orgulho que a pessoa está falando, quem será contra nós? Mas não é, sabe por quê? Porque é baseado no amor de Deus e é mediante a graça de Deus. Deus é por nós. Se Deus está do nosso lado, né? Uma vez que Deus está do nosso lado, e se o mundo inteiro estiver contra nós, e se o inferno inteiro estiver contra nós, e daí? Pense no amor de Deus pela sua vida, pense naquele que está por você. Diante do amor eterno, diante da maior entrega, o que Deus fez por mim? Ele entregou o filho dele para morrer crucificado, amaldiçoado. Ele não poupou, diz o versículo 32, o seu próprio filho. Ele nos ama tanto que nem o filho dele foi poupado por nós. Sim, Deus nos ama porque deu emprego, porque deu isso e deu aquilo, mas quando você pensa, Ele me ama porque Ele entregou o seu próprio filho, aí fica algo assim sem tamanho, explode qualquer meio de comparação, de tempo, profundidade. Ele não poupou o seu próprio filho, pelo contrário, o enviou para a cruz. Ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Diante do chicote, aqueles pedaços
de pau com ossos na ponta, toda aquela tortura, ele pensando em nós, e o Pai entregando o seu Filho no altar ali do Calvário por nós. Por todos nós o entregou. Se ele nos entregou o maior, essa é a comparação. Se ele entregou até o seu Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que falta, irmãos, na nossa vida então? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Meu irmão, Deus entregou o próprio Filho dele. O que mais nós queremos? O que mais está faltando? Se Deus entregou o seu próprio Filho, se Deus, estou dizendo, uma vez que Deus nos amou com amor eterno, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou já, porque o que Deus deseja é decreto, não é uma mera vontade idealizada, é a segurança de um decreto. Que dúvida se levantará no nosso coração? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Pai entregou o que é mais precioso. Segundo, quem nos acusará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Satanás não pode mais chegar na presença de Deus e dizer: aquele lá é culpado. Ele teme o Senhor só porque o Senhor dá tudo para ele, como ele fez lá no caso de Jó. Porque nós temos culpa. De fato, se Satanás nos acusasse, ele estaria certo. Não seria uma mentira, mas uma verdade. Nós temos culpa. Mas um advogado se coloca ao nosso lado e diz: eu paguei o preço. Eu rasguei o escrito de dívida. Eu dei a vida por ele. O que Satanás vai dizer? O que o acusador vai afirmar diante disso? Quem nos acusará? Não permita que a sua consciência te acuse. Não permita que coisas lá de trás acusem o seu coração. Vamos para frente, irmãos, e não para trás. Porque o para trás ficou na cruz. Não se sinta sempre acusado e culpado e para baixo e sempre negativo e negativando a vida. Uma pessoa culpada. Ninguém pode nos acusar mais, porque Deus nos justificou. Veja, o versículo 33, Deus nos perdoou, Deus nos salvou, Deus colocou sobre nós o selo, está perdoado, está justificado. Ele colocou sobre nós a justiça do seu Filho, porque o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa transgressão, Ele tomou sobre si. Diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós estamos bem ou não estamos? Quem os condenará? Quem intentará acusação? Veja que essas verdades brotaram da verdade do Evangelho que ele expôs antes. Ou seja, não dá para aterrizar aqui em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como Deus é por nós? E o que evidencia que Deus é por nós? Aí nós temos o fundamento da doutrina
Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Jesus morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus. Veja, Ele intercede por nós. Às vezes a gente não pede para alguém interceder por nós, uma ajuda, alguma coisa. A qualidade do nosso intercessor é o sumo sacerdote, como diz Hebreus, que entrou no tabernáculo celestial, na presença do Pai, e intercede por nós. Estamos bem ou não estamos? Precisa de mais alguma coisa? Deveríamos estar plenamente satisfeitos em Deus. Irmãos, isso é tão glorioso, isso é tão maior, isso é tão pleno, que as nossas dificuldades, os nossos melindres, as nossas tristezas até se tornam tanto medíocres. E quando eu penso nessas verdades, quando eu leio Romanos e quando eu tento decorar textos de Romanos, eu olho para mim mesmo e digo, mas por que eu fico com essa mediocridade de vida? Pensando nessas coisas menores e insignificantes, quando tem esse plano majestoso da glória, da salvação, do poder de Deus. Paulo depois ele começa a falar da eleição, ele começa a falar do plano de Deus para Israel, igreja, do poder de Deus. Aí ele para novamente, mais uma vez ele para e começa a observar o quadro que ele pintou lá em Romanos 11, 33. Ele interrompe o seu desenvolvimento doutrinário e começa a adorar. Aquele momento que a gente para de ler a Bíblia e começa a orar, começa a adorar a Deus, por causa do impacto da doutrina. Doutrina é vida. A verdadeira doutrina não aquece só a cabeça, ela aquece o coração. Não é assim, eu estou conhecendo mais as coisas. Não, eu estou amando mais a Deus. Isso aqui me tocou profundamente, eu quero adorar a Deus. Ele para então novamente em Romanos capítulo 11, diz: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele está maravilhado com Deus. Como a sua mente está cheia da palavra, ele fala nos termos de Jó, do livro de Salmos e Isaías. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído diante da glória do amor de Deus, da potência do amor de Deus? Ele começa a adorar, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. E aí vem o capítulo 12, como se Paulo estivesse dizendo: diante disso, irmãos, vamos entregar a nossa vida a Deus. Ele fez tudo isso por nós, vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Quem será contra nós? Deus é por nós. E quem será contra nós então? Quem nos acusará? Que culpa vale? Nós somos perdoados por Deus se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceira e última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Deus nos amou, Deus nos chamou, nós estamos nele. Aí Paulo pergunta: alguém vai atrapalhar esse plano? Você acha que o plano de Deus não vai dar certo? Você acha que o amor de Deus é um amor que falha? Que Deus intenciona a salvação, mas não consegue salvar? A doutrina bíblica é totalmente diferente disso. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a questionar num brado triunfante. Tribulação, angústia, perseguição, não estamos passando isso? Tribulação, sente aquele aperto, angústia, aquela aflição da alma, perseguição,
seja lá de onde for, às vezes até dentro de casa, às vezes até dentro da igreja, perseguição de nações, de vírus, de gafanhoto que aparece de repente, doença, 1000 perseguições, desemprego, mas uma coisa permanece intacta: o amor de Deus pela sua vida. A ligação é uma âncora. Nós estamos ligados como se fosse uma âncora fincada ali, ninguém consegue mexer mais aquilo. Nós estamos de uma forma imutável, ligados, unidos ao amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, fome. Paulo passou, sim. Não ficou numa condição de miséria, mas fome, dificuldade, privação, nudez, passar frio, perigo, espada, o tempo todo, perigo, perseguição, as pessoas em cima dele, chicote, naufrágio, apedrejamento, traição, prisão, e o homem está lá: Deus me ama, porque ele está acima das circunstâncias e não preso. Se Deus me livrar dessa prisão, então ele me ama. Não, ele ama na prisão, ele ama na perseguição, ele ama na fome muitas vezes, ele ama no frio, no perigo e na espada. E sabe, irmãos, esse sofrimento, essa entrega é uma entrega de amor, diante do amor que Deus demonstrou por nós e derramou sobre nós. A nossa entrega é uma entrega de amor, em resposta ao amor dele. Versículo 36, por amor de ti. Como Deus nos amou, desta forma eterna, perfeita e gloriosa. Então, por amor de ti, porque nós te amamos, Deus, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo não está preocupado com nada. Paulo não está nem aí se ele vai morrer, se ele vai ser perseguido, se tem perseguição, se ele vai passar fome, nudez. Por amor de ti somos entregues. A medida do amor é a medida do sacrifício. Sabe por que fazemos muitas vezes tão pouco para Deus, para a obra? Porque amamos pouco o Senhor. E isso é muito ofensivo diante do amor que Ele demonstrou por nós. Por amor de ti. O sofrimento das ovelhas não abala o amor de Deus por nós. Pelo contrário, é nesse contexto que nós conhecemos ainda mais o amor de Deus. O sofrimento das ovelhas é uma entrega de amor por amor de ti. E o sofrimento das ovelhas é uma declaração de vitória. Paulo diz: em todas estas coisas, porém, a gente está passando tudo isso, é uma luta. Você lê a lista lá de Coríntios, é uma luta. A vida de Paulo, a vida dos cristãos verdadeiros. Em todas estas coisas, porém, mesmo nestas situações, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe essas campanhas tolas de vitória? Nós já somos mais que vencedores em Cristo. Que vitória que falta? Que vitória? Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Somos mais que vencedores, além de uma condição de vitória. Veja que triunfo da fé, veja que triunfo do amado por Deus, que agora ama Deus e se entrega a Ele. Aí Paulo começa uma lista, porque ele quer mesmo dar esses brados triunfantes da fé. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, altura, profundidade, qualquer coisa no espaço, no tempo, os poderes da terra, os poderes do céu, as coisas que existem agora, que existirão depois, quer dizer, tudo, nada pode separar o crente do amor de Deus.
E onde está este amor? Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer conhecer o amor de Deus? Conheça o Filho de Deus. Cristo é a experiência máxima do amor de Deus. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Gálatas 2:20, Paulo diz: ele me amou e se entregou por mim. Pense isso você também de uma forma pessoal. Ele me amou e se entregou por mim. Paulo diz em Romanos 5:5, o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. Derramado. Acabou. Não é, a ideia do grego ali não é que acaba. Tem sido derramado nos nossos corações e em nossos corações permanecerá. Este amor provado, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que esta mensagem toque o seu coração. Que você conheça o amor de Deus e que a sua vida seja uma entrega de amor a Ele. Vamos orar. Oh, Pai, falta-nos palavras neste momento, mas o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Tu és todo amor. Teu amor em Cristo é um amor extraordinário, incomum. Diríamos até estranho, deslocado, jamais visto por nós. Grande é o teu amor, Senhor. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua aliança. Aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência por Ti. Fala com Teu povo. Aumenta, Senhor, estas convicções no coração dos Teus filhos para que não desanimem e que possamos permanecer firmes na fé, firmes na rocha, firmes no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos de Ti. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe nesta semana. Como há uma certa dificuldade de direitos autorais, estas coisas aqui na transmissão do Facebook, do YouTube, não vou cantar aquele cântico, quem nos separará do amor de Cristo. Mas agora vou encerrar a transmissão para que as famílias cantem este cântico. Tá? Não deixe de cantar. Queria muito que estivéssemos lá no culto para o coral cantar aquele hino maravilhoso, quem nos separará. Mas sejamos pacientes e prudentes. Não deixe então de cantar. Quem nos separará do amor de Deus? Cante para que você também expresse. Ouviu? Agora cantando, você vai expressar essa certeza que você tem. Que Deus abençoe muito os irmãos e que essa mensagem faça bem a todos espiritualmente. Em nome de Jesus. Fiquem em paz e saiba que o amor de Deus é maior que todas as coisas. Amém.